Olá, você, tudo bem? E aqui é a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje sobre aquela questão da usucapião familiar e o caso, tá, do abandono de lar. Eu recebo muito aqui em off várias questões, vários questionamentos acerca do abandono de lar. Doutora, meu marido abandonou o lar. Ele abandonou o lar. A casa é minha, eu posso ficar com essa casa? Ele abandonou o lar e faz 40 anos ele não dá nem notícia. Ou então ele abandonou o lar, abandonou os filhos, me abandonou. O que eu estou sabendo é que ele saiu daqui de Pernambuco, ele está em São Paulo com outra mulher, tá? Então, assim, tem toda tem todo um critério, tem toda uma avaliação que deve ser feita pelo advogado, que existe agora, tá? Agora em 2011, a questão da usucapião, tá? Usucapião familiar. O que é isto? Usucapião familiar é aquele caso em que o marido sai ou a esposa sai, abandona o lar, não dá notícia, não manda um zap, ninguém sabe mais deles. Pai, parece que morreu. Ele sumiu, desapareceu, como alguém fala, escafedeu-se. E ninguém sabe notícia, não manda um centavo para a família, não dá notícia para os filhos. Eles têm em comum um imóvel de até 250 metros quadrados. É importantíssimo também essa questão do tamanho do empreendimento. Eles têm em comum esta casa. A mulher ficou na casa, tá? E ficou lá. E passou um ano, passou dois, passou três, passou quatro. E ela tá lá, não sabe notícia dele, ele não procura nada, não se sabe. Ela procurou a família dele, atrás de notícia dele, nada. Ele trocou de telefone, ele não procurou nada. Aí, neste caso, de acordo com a lei 11.424 do ano de 2011, tá? Esta questão dá direito ao usucapião familiar. A casa que outrora era para ser dividida para os dois, esta casa será exclusiva da mulher. Nesse caso. Mas convenhamos que neste tempo em que ele se ausentou, ele saiu de casa, abandonou o lar, mas está morando num bairro perto, arrumou uma novinha e está lá com outra mulher, mas ele não deixa de mandar um zap para a ex-mulher, ele não deixa de falar com os filhos, ele continua mandando, ele manda pensão para os meninos, ele manda, mesmo sem ser homologada na justiça, ele manda um dinheiro uma vez ou outra para os meninos. Neste caso, esta lei específica, está configurada a usucapião familiar? Não. Porque existe ainda um link, existe um meio probatório que ele está utilizando para confirmar que ele ainda detém. Ele abandonou lá, pegou as coisas dele, ó, pegou os panos de bunda, como alguém fala, pegou os panos dele, ó, foi embora. Está morando em outro bairro, está morando em outra cidade, em outro estado, com outra mulher, ou sozinho, ou com um companheiro, tá? A gente não entra nesse mérito, a gente não entra nessa questão, mas ele continua tendo contato, mesmo que esporádico, com a outra família, a família anterior. Neste caso, passaram-se os 2 anos, porque para ter esse direito ao usucapião familiar é necessário passar apenas 2 anos. Passaram os 2 anos, mas ele esporadicamente, 2 meses, ele manda um zap. Me dê notícia dos meninos. Tá tudo bem, Ela não viu mais ele, ela não sabe mais dele, ele tá morando em São Paulo, por exemplo, saiu de Pernambuco, foi morar em São Paulo. Neste caso, não é, ela ficou sozinha na casa, ela procura um advogado e diz, ó, eu tô sabendo aí que tem esse negócio dessa usucapião familiar,
já faz mais de 2 anos, eu quero essa casa, a casa tá liquidada, a casa tá paga, a casa não é financiada, tal. Essa casa é minha, essa casa se encaixa, tem até tem menos de 250 metros quadrados, 120 metros quadrados, tá certo? Eu quero que passe a casa sozinha pro meu nome. Ela pode? Não pode, porque não se encaixa, tá? Então, assim, o que é que muitas pessoas fazem? Eles têm a questão do abandono do lar e pensam, tá? E pensam que vai ficar, que já vai ter direito a este tipo de uso capião. Aí eu estou trazendo à tona essa questão. Um movimento dele, uma procura, uma carta, um zap, tudo isso é meio de prova, tá? Isto é meio de prova. Então tá lá, e ela fazia o print, tá? Eu mesmo tinha uma situação que eu conversava com uma pessoa, a pessoa teclava muito rápido, daqui um pouco apagava. E eu fazia o print de algumas conversas, de algumas coisas, porque depois eu queria ler, eu queria refletir melhor sobre o que a pessoa escreveu, tá? E eu fazia o print. Eu fazia o print e salvava. Ele ficou meio triste quando eu disse que eu tinha, né, e tenho vários prints de algumas conversas que nós tínhamos ali, tá certo? Então, o que é que acontece? Porque você pensa muito rápido, responde muito rápido, a pessoa respondia muito rápido e era até difícil você conseguir depois refletir acerca daquela negociação, acerca da coisa. Esquisito, né? Colocava e deletava, uma preocupação muito grande. E a gente, por cautela, a gente até se prevenia nesta questão, tá certo? Então, convenhamos. Então, ele guarda, ele tá lá, no celular dele tá lá. O print tá aqui, ele mostra na justiça, se a mulher vai lá pedir, ele mostra na justiça, tá aqui, ó. Eu sempre tava procurando saber dos meninos. Olha aqui a chamada de vídeo que eu fazia, falando com os meninos. Olha aqui a prova de que eu tava mandando dinheiro para os meninos. Olha aqui e tal. Então, assim, a casa nessa questão não pode ser, não pode haver esse uso capião familiar, que é, no caso, dos 2 anos, passados os 2 anos. Agora, que fique muito claro, gente, vamos deixar esclarecido aqui, tá? A questão, se existe um casamento, tá? Se existe uma relação, existe uma união, existe um comprometimento, tá? Existe um comprometimento. Então, assim, a casa é um asilo inviolável. Eu não posso, em momento algum, por exemplo, eu tenho um imóvel, tá? Então, eu alugo o imóvel. Eu tive um caso assim, tá? Ele era dono do imóvel, o inquilino sumiu, tá? Ele tinha cópia da chave. Ele foi lá abrir o cadeado do portão da frente, ele nem entrou na casa. Só ele abriu o cadeado do portão da frente, o proprietário, na ausência do inquilino, ele já perdeu a razão. Ele já perdeu a razão nisso aí, meu querido. Não, doutora, mas eu não entrei na casa. Você entrou quando você pegou, você inclusive ficou com cópia da chave do cidadão. Você não podia ter feito isso, então eu já dei uma cortada muito grande. Eu já dei uma cortada muito, não foi muito severa. Você já perdeu a razão aí. Tá certo? Já perdeu a razão aí. Você invadiu a propriedade e alguém estava vendo, alguém filmou, tá certo? E deu aqui, ó. Chegou aí o proprietário do imóvel que tu alugasse e ele foi lá e ele foi lá e abriu o portãozinho da frente. E ele foi, o outro briguento foi lá, foi questionar juridicamente, ele perdeu. Ele perdeu, ele estava sem razão. Ele não tinha autonomia para isto. Ele não tinha autonomia para isto, tá certo? Então, assim, tem que ter muita cautela com essa coisa. O lar é asilo inviolável. Eu não posso, porque eu fui casado, ou sou casada com João, com Joana, tá certo? Eu não posso, assim, também sumir de forma, abandoná-la ou abandoná-lo, assim, de forma, não. Tem que haver uma conversa, tem que haver um consenso. Ó, minha filha, eu não gosto mais de você, eu não quero mais. Tá certo? Ou então eu tô curtindo alguém ali, arrumei um amante, eu tô curtindo alguém bem ali. Qual é o problema? Nenhum. Não tem problema pra isso não, tá certo? Nesse mundo moderno, nessa coisa, não vejo nenhum problema, tá certo? Tá? As pessoas são livres pra se resolver e fazer o que quiser das suas vidas, tá? Agora, chega a conversa, eu não quero mais. E não tem lei nenhuma no mundo que obriga alguém a ficar com outro alguém, tá certo? Não obriga. Tá? Agora, o casamento o lar é um asilo inviolável. O casamento é um ato solene, tá? Então chega aquele ponto que não se quer mais,
Tchau, eu vou embora, eu arranjei outro ali, fiquei de olho no outro ali, tô com outro namorado ali, e eu quero curtir. Ah, mas tá errado, você vai sofrer. Tá bom, deixa eu viver minha loucura, como falava o poeta, né, Raulzito. Deixa eu viver minha loucura, tá? Deixa eu viver a minha vida, deixa eu fazer da minha vida o que eu quiser. Deixa eu experimentar outros lábios, deixa eu curtir outros amores, tá? Deixa eu curtir minha vida. Então, assim, eu sou muito cabeça nessa questão, tá? Eu vivo com alguém porque eu quero, porque eu gosto, porque eu curto. A partir do momento que eu não quero, que eu não gosto, que eu não curto, eu vou deixar pra lá. E você chegar na maior cara de pau e você não quer mais não. Porque eu não quero, enjoei, não quero mais não. Enjoei mesmo. E vou enfrentar outra fera, porque pode ser que a outra pessoa seja comprometida e tenha lá uma fera, uma mulher dominadora, uma mulher ali, ela vai me enfrentar. Você pode, eu bati o olho no teu marido, quero teu marido pra mim. Ele vai te deixar pra ficar comigo e eu vou, entendeu? Então assim, isso pode acontecer? Pode sim, pode acontecer. Então estamos num mundo dinâmico e as pessoas se deixam, né? As pessoas se afastam quando elas querem e não tem quem segure mais, tá? Não tem quem segure mais. Agora, voltando para o caso do abandono do lar, tenha muito cuidado com isso. Não abandone não, enfrente a fera. Enfrente. Você tá com medo de uma pessoa que dormiu com você vários anos? Você tá não, enfrente. Enfrente, não tô te deixando aqui. Eu quero mais não, fulana, não quero mais não. Eu arranjei uma fulana ali, ou então arranjei um rapaz ali, tô gostando de homem agora. Arrumei um rapaz ali, tô gostando dele e vou ficar com ele. Tá certo? Vamos acertar aqui a nossa parada, vamos resolver a situação. Em frente, você tem que ter medo de alguém que dormiu e acordou com você, não. Qual é? Não tem isso. Então, vamos deixar a coisa muito esclarecida aqui. Vamos deixar a coisa bem informada. Então, nessa questão de abandono de lar, é algo sério. Porque o casamento é um ato solene, tá? E do jeito que é feito, ele pode ser desfeito. Para alguns casos, precisa de advogado. Caso que envolve menores, caso que envolvam incapazes. Por exemplo, a gente é casado há 22 anos, agora a gente quer separar, né? Porque, mas 22 anos vão se separar. Pois é, a gente depois de 22 anos decidiu que não se quer mais. Eu quero um garoto ali de 25 anos e ele quer uma garota de 18. E qual é o problema? Nenhum. Ele tá com 50 anos, eu tô com 55 e a gente quer. Qual é o problema? Nenhum, tá? Vamos avançar, né, gente? Cabeça, né? Cabeça avança, tal, né? A gente decidiu isso aí, tá? Então, assim, senta e resolve. Então, casos que envolvem, neste casamento, nós tivemos um filho, o nosso filho é deficiente. Nesse caso do filho deficiente, a pensão é vitalícia. O filho já tá com, por exemplo, já está com 28 anos. Esse filho merece pensão vitalícia. Vitalícia. Enquanto ele viver, os pais têm que pagar a pensão. Convenhamos que ele ficou com o pai. Ele era bem apegado ao pai e ficou com o pai. A mãe paga a pensão para o filho de 28 anos que é incapaz. Convenhamos que haja crianças ou adolescentes, tá? Hajam menores de 18 anos, assim, sem deficiências, tá? Esse caso não pode ser resolvido diretamente no cartório. Esse caso precisa efetivamente de advogados, porque precisa ser ouvido o Ministério Público, tá? Precisa ser ouvido o Ministério Público e aí precisa ser resolvida essas questões diretamente no Poder Judiciário. Não pode ser feito no cartório, porque envolve interesse de menor e precisa ser ouvido o Ministério Público. Então fica a dica, tá? Nada de abandonar lá. Para com isso. Para. Cerrou, morgou. Para com isso. Resolve a questão, tá? Administrativamente. Resolve, senta com ela, conversa com ela, tá? E eu não quero mais, tá bom, encerrou, tá? Encerrou aqui, eu quero outra história, eu quero ali e tal. Ou então ela senta com ele e tal. E resolve a situação, tá? Para evitar estas questões que acabam chegando, desaguando no gabinete de um advogado. E é muito chato resolver isso, tá? É muito chato a gente resolver essas questões, é muito chato, é chato mesmo, mas faz parte do nosso trabalho. A gente que milita, e eu amo militar na área de direito das famílias, porque eu gosto de dar alguns conselhos, eu oriento algumas vidas, mulheres que às vezes o homem já refez a vida. Minha filha, ele já refez a vida, ele já está casado com outra, ele já tem filhos de 3, 5 anos de idade e você tá jovem ainda, você é bonita, você ainda está martelando, que se a gente tiver uma birra, você tá querendo martelar por uma situação que nem direito você quer mais, você quer só atormentar a vida da criatura. Minha filha, refaça a sua vida, vá amar e ser amada.
Tem alguém te esperando bem ali na frente. E às vezes, melhor do que esse que tu tá martelando ainda. Menina, te acorda. Eu falo muito isso. Eu falo nessa acorda, vá, olha pro teu lado. Às vezes do teu lado tem alguém te amando, te querendo, mas tá ali no silêncio, aguardando aquele momento. Minha filha, exploda, como é que chama assim, dê um tempo para você mesmo, se olhe no espelho, se valorize, a fila anda. Eu gosto muito de militar em direito das famílias por essas questões também, de você observar o ser humano e você dar alguns conselhos para algumas pessoas. Você dizer, primeiro você ouve bastante, tá? E depois você dá alguns conselhos para que aquelas pessoas toquem suas vidas. E eu digo mesmo, não é qualquer pessoa que pode militar na área de direito das famílias. Não é qualquer pessoa. Se você não tiver sensibilidade, você não tiver, como é que eu digo assim, a estrada da vida, você não tiver um certo conhecimento psicológico, você não, fica difícil. Acho que fica difícil, entendeu? Você tem aquela, eu digo assim, a letra fria da lei, você usar aquilo não. Você vai pela psicologia, você vai olhando ali, você vai ali desenhando a pessoa. Você vai e você consegue efetivamente resolver. E depois você encontra aquela pessoa, olha com o anel no dedo. Tô noiva, doutor. Eu digo, minha filha. Mostra a foto aí do felizardo. Mostra a foto dele. Ela mostra, tá ali feliz, amando, refeita. Ô, doutora, mas como eu passei tanto tempo sofrendo por fulano. Fulano, pois é, mulher, tenta bater comigo, até tu me encontrar. Pra eu te dizer o que, né? A vida é pra valer, só se vive uma vez e se deve amar muito. Se deve amar bastante. Eu amei muito e fui muito amada. E sou muito amada. Tá? É isso aí. Fica essa dica para você. Seja inesquecível. Vale a pena viver. Vale a pena amar. E vale a pena ser amado. Beijo.